Naja Panaboya, Naja Panaboya, Eno Ijagoya, Kalihu, Kapena Madaket, Ijagoya, Kapena Indapani. Naja Panaboya, Naja Panaboya, Eno Ijagoya, Kalihu. Bom, meu nome é Erineu, o indígena é GA, que significa filho, né? Foi um nome dado pelo meu pai. Meu pai é Cassiano Sebastião, uma das lideranças mais antigas daqui da aldeia Copenoti, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a história da terra indígena Araribá, né? As primeiras famílias terenas, elas chegaram em 1932, mas tem um porquê elas chegaram em 1932, né? Essas terras, quem viviam nelas eram os Guarani, né? E também tinha os Caigangue, que viviam nessas terras. Só que uma doença pegou os Guarani, né? A gripe espanhola, e os Guarani começaram a morrer, né? Isso era um dos fatores porque os terenos vieram para cá. O outro fator também é que essa terra era terra devoluta, era uma terra do governo, e essa terra devoluta era poderia ser invadida a qualquer momento pelos fazendeiros que viviam em volta dessas terras. Mas só poderia ser invadidas ou tomada essas terras, ou ser apropriada dessas terras, apropriar essas terras, caso houvesse uma desistência, né? Um abandono dessas terras pelos indígenas. Como os guaranis estavam morrendo devido a essa doença, em 1932, Marechal Rondon foi lá nas aldeias de Limão Verde, aldeias de Pegue, entre outras aldeias, e falou que aqui tinha terra para plantar, muita terra. E como a cultura terena, uma delas que eles traz até hoje, que é a cultura da agricultura, algo que atravessou o século, né? 500 anos, 518 anos. Essa cultura ainda é forte aqui dentro da terra indígena da aldeia Copenoti, também da terra indígena Araribá. É algo que veio e continua forte aqui dentro. Aí Marechal Rondon foi lá e buscou essas primeiras famílias, onde eles chegaram aqui, onde meu avô Balbino Sebastião, entre outras famílias, chegaram aqui também, né, para cultivar essas terras, né, porque os Guarani são povos nômades, são povos na época que estavam atrás em busca das terras sem males, né? Então, para que não perdesse essas terras, então os terenos vieram e se fixaram aqui. E aqui eles começaram uma nova vida, né, buscar novamente uma sociedade terena, e onde hoje, em 2018, existe duas aldeias Guarani, terena, uma Guarani, duas aldeias, a Copenoti, que é terena, a Iquiroá, que é terena também, e a Tereguá, que é a mistura entre Guarani e terena, né? Isso hoje. Mas no decorrer dessa história, de 1938 até hoje, né, posso dizer que hoje nós somos terenos de São Paulo, porque a maioria que já nasceram aqui no estado de São Paulo, sabemos que a origem é do estado do Mato Grosso, de lá, mas quem veio para cá do Mato Grosso são poucos, alguns anciãos ainda que são vivos, que são do Mato Grosso. Mas muitos jovens hoje já são nascidos aqui, então eu falo que são terenos de São Paulo. Principalmente quando a gente vai para fora, a gente tem que deixar claro. Quando eu deixo claro, né? Quando fala que etnia você é, eu falo que sou terena de São Paulo. Aí eles vão ligar aqui, mas existe terena de São Paulo? Existe. Mas o terena do Mato Grosso? É. Mas só que eu nasci em São Paulo, na terra indígena Araribá, na aldeia Copenoti. Então, de lá para cá, muita coisa, muita cultura, muitas histórias se perderam no meio dessa bagagem, desse deslocamento que aconteceu das famílias chegarem aqui, né? Entre elas está o próprio mito tereno, mito de origem do povo tereno, como surgiu os povos no mundo, segundo a tradição terena, né? A própria espiritualidade do Koichmuniti, que é uma história que está adormecida aqui dentro, que poucos conhecem essa história, né? Vamos dizer, entre aspas, a religião terena, da cultura terena, que está dentro de cada terena aqui, mas infelizmente eles não conhecem.
é a história do Coixo-Moneti, né? Entre outras histórias, outros mitos, né? Que os mais velhos podem estar falando dessa trajetória, dessa chegada aqui em 1932, falar dos nossos avós, dos nossos antepassados. Falar um pouquinho do Estiva, né, que a nossa origem do Estiva. O Estiva é um local hoje conhecido como que é uma parte ali da Bolívia, uma parte do Paraguai, uma parte do Brasil, né, que é ali o Pantanal. Os Terena viviam nessa região, ali nessa região, né, até a chegada dos europeus aqui atrás do ouro e da prata. E aconteceu grandes guerras, grandes conflitos, onde muitos Terena teve que ir mais para dentro do Brasil até chegar aqui na terra indígena Araribá, né? Então esse é um pouquinho da história do nosso povo, né? Para deixar registrado aí para vocês mais jovens, para não esquecer essa história.